Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Hoje nós escolhemos, debaixo da autoridade do Senhor, os Salmos de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos ímpios. O Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, vem falar aos nossos corações, Senhor. Vem ministrar o nosso espírito. Vem falar com cada um de nós, cada um daqueles que ouvirão esta palavra. E que nenhum de nós fique sem ser profundamente ministrado pelo Teu Espírito Santo. Fala conosco, porque o Teu povo ouve, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nesses dias temos ouvido muitas pessoas, temos testemunhado muitas situações que, em sua maioria, são produto ou consequência das nossas escolhas, como tudo, absolutamente tudo. E muitas vezes nós vemos determinadas pessoas, determinados lares cristãos, e temos visto muitos com 2 pesos e 2 medidas. Há uma postura dentro do ambiente eclesiástico e uma outra postura completamente contrária a tudo aquilo que é ministrado e vivenciado dentro do ambiente eclesiástico. Uma postura completamente contrária lá fora. E este Salmos, ele me saltou aos olhos com relação a tudo que a gente tem visto e testemunhado no nosso tempo. E hoje eu queria, mais uma vez, apresentar o caminho de Deus para uma vida de bem-aventurança, bem como o contraste entre o justo e o ímpio. Sim, que sejamos bem-aventurados. Este é um salmo sapiencial e trata do valor da palavra de Deus, das bênçãos para os que meditam nessa palavra e lhe obedecem, bem como do julgamento final sobre os rebeldes de todos os tempos. O Salmos apresenta 2 caminhos, o da bênção e o do julgamento, da maldição. Israel deveria escolher um deles. Jesus usa uma imagem semelhante em Mateus 7, 13 e 14. Ele fala ali das 2 portas, e ele diz: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Note que aqui há um contraste visível entre o justo e o ímpio. Os teólogos o chamam de
prefácio do livro dos Salmos, ou seja, estes salmos que nós lemos é chamado pelos estudiosos da palavra, pelos teólogos, de prefácio do livro dos Salmos. Aqui, o editor celestial, muito sabiamente, o direcionou para abrir este livro tão precioso, pois as palavras deste cântico indicam o caminho para a bênção, assim como advertem para o julgamento divino daqueles que rejeitam ou abandonam esse caminho precioso que é a santa palavra de Deus. O Senhor tem sempre o melhor para nós. Jesus em João 10:10 diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas muitos confundem essa vida abundante com coisas materiais, coisas que têm uma finitude, quando o Senhor estava se referindo a bens eternos. Os salmos que nós lemos traz a descrição do homem bem-aventurado, ou seja, daquele que é verdadeiramente feliz do ponto de vista da eternidade, em contraste com o ímpio que está longe de Deus. E se comprais nessa sua postura, será que é possível experimentar felicidade nesta terra? Do ponto de vista bíblico, a resposta é sim. E o caminho para essa felicidade chama-se Jesus, o Cristo de Deus. O Senhor hoje convida a cada um de nós a que nos posicionemos e experimentemos essa plenitude, essa bem-aventurança que está reservada para cada um daqueles que permanecem no caminho eterno chamado Cristo. De que lado verdadeiramente estamos? A mensagem de hoje também é uma mensagem que nos leva a uma autoavaliação, que nós possamos nos deixar sondar pelo Espírito de Deus. De que lado estamos? Do lado das bênçãos de Deus ou do lado dos prazeres mundanos, contrários à sua vontade, que militam na nossa carne pecaminosa e levam à maldição? Que essa pergunta ela reverbere, que essa pergunta ela nos leve a pensar, a meditar, se somos verdadeiramente cristãos ou se somos uma farsa, religiosos de fachada. Não podemos esquecer que o Senhor é aquele que sonda mentes e corações. Antes mesmo que a palavra nos chegue à boca, o Senhor já conhece o nascedouro dessas palavras, que é o coração corrompido do homem. Diante de nós tem sempre dois caminhos: céu ou inferno, bênção ou maldição. Cabe a nós escolher. Um dia o grande general Josué se posicionou. Veja o que é que ele diz em Josué 24:15, é um texto muito conhecido da palavra, mas eu vou lê-lo para vocês. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, da além do Eufrates, ou dos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué disse aqui que preferia o Senhor. Ele se posicionou e foi abençoado, gozou de altos privilégios, porque é isso que significa mais explicitamente ser bem-aventurado. Os salmos todos que nós lemos no início apresentam um contraste entre o justo e o ímpio. O justo é aquele que recebe a bênção de Deus e se torna uma bênção. Antes de
mais nada, precisamos deixar claro que a bênção de Deus está diretamente relacionada à obediência, assim como a maldição está para a desobediência. Por isso, de nada adianta as pantomimas que nós temos visto, sobretudo em nosso tempo: orar quebrando maldições hereditárias e permanecer na desobediência. Maldição sem causa não se cumpre, e a causa da maldição, repito, é a desobediência. Aquele que obedece a Deus não compactua com o mundo, não faz concessões ao pecado, por isso recebe a bênção reservada para ele. Ele é bem-aventurado, ele goza de altos privilégios. Vale a pena refletir em que conselhos temos andado, em que caminhos temos nos detido e em que rodas temos nos assentado. Será que podemos responder a essas perguntas com sinceridade? Essa é uma das tarefas da mensagem de hoje. Um mergulho na nossa interioridade, deixando que o Espírito de Deus ministre aos nossos corações aquilo que Ele deseja que aprendamos ou reaprendamos. O homem bem-aventurado sente prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Meditar significa falar de si para si mesmo em voz baixa e suave, até que a palavra, ou essa palavra de vida, inunde todo o nosso ser. A leitura e a meditação das Escrituras devem andar juntas, sempre, enquanto vida tivermos sobre a terra. A postura do homem citado pelo salmista é digna de ser imitada. Ele não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não faz isso por ser um santarrão fariseu, mas porque entende a necessidade de estar separado do mundo no que diz respeito às suas práticas. E quanto a nós? O bem-aventurado não retém a bênção. Deus nos abençoa para que possamos abençoar outros. Só o mar morto recebe sem dar nada em troca. Esse homem bem-aventurado é comparado pelo salmista com uma árvore. Ele apresenta firmeza, vitalidade, frutificação e produtividade. E quanto a nós? Qual tem sido o resultado da nossa postura pretensamente cristã? É bom estar perto de alguém assim, diferentemente dos murmuradores que difamam a Deus com seus eternos queixumes. Em geral, recebemos aquilo que falamos. O profeta Jeremias fala desse homem bem-aventurado em Jeremias 17, 7 e 8. Ele diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar frutos. Olha que coisa interessante. Aí vem a segunda parte do texto, que fala do ímpio. Quem é o ímpio? É aquele que está longe de Deus, precisa da bênção da salvação, mas a rejeita. E temos visto isso de uma maneira dolorosa, até mesmo no meio daqueles que, como diz a letra do velho hino, muitos que corriam bem do Senhor, longe agora vão. Muitos que pregavam, que ministravam a palavra, que se tornaram missionários, mas de repente foram atraídos pela sua própria carnalidade. E eu repito, dos três inimigos do homem, sobretudo do cristão, o mundo, o diabo e a carne. Dos três, o pior é a carne, porque é a carne que clama pelo pecado,
e faz com que os outros dois providenciem aquilo que ela precisa para dar vazão aos seus intentos malignos. A primeira parte do Salmo refere-se a alguém temente a Deus. Repito, a segunda metade refere-se aos ímpios, os quais precisamos alcançar com a nossa pregação e, sobretudo, com o nosso testemunho. Mais uma vez, repetindo. Os ímpios são todos os que rejeitam o Senhor, são pecadores contumazes, porque erram deliberadamente o alvo estabelecido por Deus. São os escarnecedores, porque fazem pouco caso da lei de Deus e ridicularizam o que é sagrado. Contudo, precisam ouvir a palavra do Senhor, e isso é tarefa nossa. Não é tarefa fácil, mas é tarefa nossa. O Senhor poderia usar anjos, mas resolveu usar a você e a mim, para ministrar essa palavra de vida àqueles que não a conhecem, mesmo apesar de todos os pesares e, sobretudo, apesar de nós. O estado espiritual do ímpio é morto em seus delitos e pecados. Esse homem sem Deus é desarraigado, e o salmista o compara com a palha que o vento dispersa. A palha está destinada para o fogo. O Senhor termina os salmos afirmando que conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio, que o rejeita, perecerá. Os salmos começa com a ideia de ser bem-aventurado e encerra com a sentença de destruição para todos aqueles que rejeitam o Senhor em todas as épocas. O que é que nós podemos deixar como lição ou lições do texto? O que é que nós podemos aprender aqui nessa brevíssima meditação? Em primeiro lugar, rejeitemos as fórmulas e modelos do mundo. Não façamos concessões ao pecado. Não andemos no conselho do ímpio. Não nos detenhamos no caminho dos pecadores. Não nos assentemos na roda dos escarnecedores. Procuremos sempre nos perguntar: o que faria Jesus se estivesse em meu lugar? Em segundo lugar, tenhamos prazer na lei do Senhor. Procuremos meditar nela de dia e de noite. Procuremos repeti-la de nós para nós mesmos em voz baixa e suave, até que essa palavra de vida inunde o nosso ser e gere vida em nossos corações. E por último, sejamos como aquela árvore plantada junto às águas. Tornemo-nos abençoadores. Sejamos frutíferos, incansáveis em anunciar a palavra de Deus para aqueles que estão sendo dispersos pelo vento como a palha imprestável. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos nossos corações, que sejamos ministrados pelo Espírito de Deus e que não percamos nenhum tio, nenhuma vírgula daquilo que foi ministrado pelo Espírito de Deus no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, quero apresentar de um modo muito especial os pais e mães que têm chorado nas madrugadas pelos filhos desviados, pelos filhos que têm entristecido o teu coração, e que o Senhor os resgate para que não se percam, que o Senhor os visite, que o Senhor os impacte com visões de Deus, com insights de Deus nos corações, e que nada daquilo que já foi ministrado se perca, e que a tua graça seja manifesta na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre.
Amém, amém e amém. Que o Senhor nos abençoe poderosamente.